Olá, pessoal. Eu sou o Gabriel Lucas Tinoco de Aguiar, estudante do curso de Engenharia de Software aqui no campus Lourdes da PUC Minas. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Gustavo Pimentel Cavalho Costa. Também sou estudante do curso de Engenharia de Software, no Campus Lourdes. Fala galera, meu nome é João Pedro Campos de Barcelos e eu sou estudante de Engenharia de Software do Campus Lourdes. Hoje a gente vai conversar sobre a comunicação das mudanças climáticas nas plataformas digitais, especialmente nas redes sociais. E para garantir uma análise sólida, trouxemos estudos de artigos científicos. Vamos trabalhar com os resultados de 4 artigos científicos recentes, todos publicados em periódicos e conferências de relevância internacional. Bom, para a gente começar, eu quero trazer uma discussão que é o desafio da conciliação da comunicação de riscos imediatos com as mudanças climáticas de longo prazo. Essa é uma questão essencial, principalmente para quem trabalha com a comunicação de desastres. Então é o governo ou as mídias sociais de bombeiro e etc. Ela foi apresentada por Ponciano em artigo publicado na Nature em 2023, e ela destaca principalmente que a comunicação no Brasil é majoritariamente reativa. Então, o governo fala e a galera não responde. Então, falta um esforço de conectar as emergências imediatas, como enchentes, à necessidade de adaptação estrutural a longo prazo. Isso tem consequências práticas. Quando uma enchente ocorre, o público até reage, mas muitas vezes o público não associa o evento às mudanças climáticas. E sem uma comunicação que construa essa ponte, a sociedade não cria resiliência. É preciso comunicar riscos e fomentar uma consciência crítica de longo prazo. Esse ponto que você trouxe, né, Gabriel, da resiliência, a gente pode ver aí com o exemplo da tragédia de Petrópolis em 2022. A maioria das mensagens dos agentes de governo focava apenas em alertar sobre os deslizamentos. Não contextualizava que as chuvas intensas que estavam ocorrendo é, eram por conta do impacto do aquecimento global. E aí perde-se uma oportunidade pedagógica importante de estar fazendo essa conscientização ao longo do tempo, né? Exatamente. E essa ideia é reforçada também pelos artigos do Eixo e Ken, publicado no Nature Hazards em 2020, que mostra que a comunicação mais eficaz durante os furacões e enchentes nos Estados Unidos foi aquela que preparava as comunidades para transformações climáticas, indo além das instruções das emergências na hora. Pois é, João. E será que as mídias sociais são adequadas para essa comunicação? E se elas forem, como a gente pode usar elas melhor? Então, as redes sociais têm um alcance massivo e permitem comunicação quase em tempo real. Mas, como discutido por Ponciano no artigo publicado na Nature em 2023, o potencial das redes é subutilizado no Brasil. Falta promover interação e construir engajamento real com o público. Pois é, nessa questão do engajamento, o Issues, no seu artigo na Natural Hazards de 2020, ele reforçou que no Twitter, uma plataforma bem utilizada, as mensagens mais impactantes são aquelas que usavam a linguagem emocional, com instruções claras, imagens e localização. E isso ele demonstrou que são fatores que tornaram a informação mais tangível para quem está lendo. Também a gente tem o estudo de Pera, apresentado na ACM Web Science Conference em 2024. A gente vê que no TikTok as mensagens com apelo emocional, orientadas para ação, geraram muito mais impacto. Então, cada rede ela tem a sua adaptabilidade, ela tem o seu jeito ali de comunicar com o público. Em resumo, a comunicação climática eficaz precisa ser multicanal, adaptando estratégias e linguagem para cada plataforma. Não, isso é muito bacana. Então, a gente tem que adaptar dependendo do canal que a gente está falando, certo? Então, se é TikTok, YouTube, cada um vai ter um público específico muitas vezes, um público mais jovem, às vezes um público mais velho. Então, eu queria saber que papel das mídias sociais desempenham no debate sobre adaptação climática. É uma boa pergunta, viu, João? O Pera ele mostrou no estudo dele de 2024 que as redes sociais podem aprofundar esse debate sobre as mudanças climáticas, mas também é um risco porque elas podem reduzi-lo
a slogans vazios. E isso vai depender muito de como as pessoas estão lidando esses debates nas plataformas, né, nas ferramentas. Não, perfeito. Ele também observa que no Twitter, os posts com imagens reais e localização geográfica geraram mais empatia e ação. Até porque a pessoa vai estar perto ali e aí ela fala, pô, tá perto ali de casa, eu quero saber o que está acontecendo. E essa comunicação não vira só uma busca por likes, porque aí, se você só faz isso, é o impacto real perdido, né? É verdade. Além disso, né, a gente tem que. É um problema estar lidando com a avalanche de informações das redes sociais. E, bom, o Emer ele propôs no artigo dele publicado no Journal of Big Data, em 2020, o uso de uma classificação baseada na teoria dos conjuntos. E isso ia ajudar a permitir às instituições a filtrar e priorizar os conteúdos mais relevantes nesse grande volume de interações, né? Não, muito bacana. Mas outra questão é como conduzir uma two-way conversation em cidades com milhões de habitantes. Não, essa é uma dúvida muito importante, até debatida também no artigo do Ponciano, da Nature em 2020, que é inviável responder todas as perguntas manualmente. A Emer propõe que no artigo publicado da Journal of Big Data em 2020, propõe usar inteligência artificial para detectar padrões nas mensagens, agrupar perguntas semelhantes e criar facs dinâmicas atualizadas em tempo real. Pois é, legal. E o Eixos, no artigo dele, ele reforça que para priorizar informações com base em palavras-chave e localização geográfica, é, isso ajuda a focar os recursos onde são mais necessários. Né? Em regiões que têm zonas de risco, que são mais vulneráveis às mudanças climáticas. Perfeito. Mas tem um ponto que deve ter atenção. A automação deve ampliar a escuta e não substituir o atendimento humano. O público percebe quando está sendo tratada de maneira impessoal. Verdade. A galera não quer ser respondida de forma robotizada, né? Sim, Então, eu queria. às vezes até invalida aquilo que está sendo passado por um robô, né? Perde a intenção inicial. Não, com certeza, com certeza. Aí eu queria saber também, em eventos extremos, como é que a gente responde de forma rápida o suficiente para fazer a diferença? Para a gente estar garantindo uma agilidade, é essencial ter protocolos, né? E alguma forma de estar passando essas mensagens com algum template. Isso iria permitir uma resposta quase imediata e organizada, né? Não, com certeza, isso ia acelerar muito. E além disso, as mensagens emocionalmente inteligentes, que despertam medo construtivo ou senso de solidariedade, têm mais chance de mobilizar a população em momentos críticos. E como a Imer destaca no artigo do Journal of Big Data em 2020, a automação inteligente acelera tanto o envio de alertas quanto o atendimento a emergências, melhorando a capacidade de resposta. Não, perfeito, muito bacana. Mas em resumo, a gente quer comunicar que as mudanças climáticas nas redes exigem mais do que simplesmente publicar os alertas. É necessário educar, emocionar e envolver o público. Não é uma tarefa fácil, né, gente? Demanda uma estratégia refinada, uma linguagem adaptada a cada plataforma, para o público, um conteúdo claro, emocional quando necessário, e o uso inteligente dessas ferramentas e da tecnologia para escalar sem desumanizar essa comunicação. Esse episódio ele foi produzido como parte da atividade de divulgação científica e informática na disciplina de Interação Humano-Computador, sob a orientação do professor Alessandro Ponciano, no Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas.